Em um escritório no 8º andar de um prédio comercial em Manhattan, dois mundos estavam prestes a colidir de uma forma que ninguém poderia imaginar. Uma mulher negra vestindo uniforme simples organizava papéis em uma mesa, enquanto um homem de terno italiano subia as escadas com pressa, carregando o peso de um império à beira do colapso. O que aconteceu nos próximos minutos definiria o destino de 4 bilhões de dólares e mudaria para sempre a vida de ambos. Às vezes, um simples aperto de mão pode valer mais do que todos os contratos do mundo. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra no edifício comercial da Rua 47, com a Quinta Avenida. Mariana Johnson chegou 15 minutos antes do horário marcado para sua reunião das 9 horas. Ela sempre fazia isso. Pontualidade era uma marca registrada sua, algo que aprendeu com sua avó, que dizia que respeito começa com o horário. Carregando sua pasta de couro marrom e uma xícara de café que havia comprado na cafeteria do térreo, Mariana se dirigiu ao elevador. O prédio de 8 andares abrigava diversas empresas, desde escritórios de advocacia até consultorias financeiras. Era um desses lugares onde grandes negócios aconteciam todos os dias, onde milhões mudavam de mãos com uma simples assinatura. Ao chegar ao 8º andar, Mariana caminhou pelo corredor de mármore em direção à sala de reuniões que havia reservado. Suas horas de pesquisa sobre a Pierce Corporation finalmente renderiam frutos hoje. Ela conhecia cada número, cada detalhe financeiro da empresa que estava prestes a entrar em negociações com seu grupo de investidores. Alexander Pierce não fazia ideia de quem realmente estava por trás da proposta que poderia salvar sua empresa. Enquanto caminhava, um movimento brusco fez com que ela esbarrasse em uma planta decorativa no corredor. O café quente se espalhou por toda sua blusa branca de seda, criando uma mancha escura que se alastrava rapidamente. Mariana suspirou, olhando para o relógio. Faltavam apenas 10 minutos para a reunião mais importante de sua carreira. Com licença, ela disse para a recepcionista, uma senhora simpática de cabelos grisalhos. Aconteceu um pequeno acidente. Vocês teriam algo que eu pudesse usar para não ficar com essa roupa suja durante a reunião? A recepcionista, que se chamava Dolores, olhou com simpatia para a situação. Claro, querida. A equipe de limpeza deixa uniformes reservas no armário ali. Não é elegante, mas pelo menos está limpo. Você pode trocar no banheiro. Mariana aceitou o uniforme azul simples, pensando que seria apenas por alguns minutos. Ela se trocou rapidamente e voltou para a sala de reuniões, onde começou a organizar os documentos que apresentaria. Gráficos, planilhas, propostas de investimento, tudo meticulosamente preparado para mostrar como seus fundos poderiam injetar os 4 bilhões de dólares que a Pierce Corporation desesperadamente precisava. Eram exatamente 8h55 quando ela ouviu passos apressados no corredor. Alexander Pierce subia as escadas 2 degraus por vez, claramente atrasado. Seus cabelos estavam ligeiramente desalinhados, sua gravata não estava perfeitamente ajustada. Sinais incomuns para um homem conhecido por sua aparência impecável. A verdade era que Alexander havia passado a noite anterior em reuniões de emergência com seus advogados e contadores. A Pierce Corporation estava enfrentando a maior crise de sua história. 3 grandes contratos haviam sido cancelados no último mês, os bancos estavam pressionando por pagamentos e os acionistas começavam a fazer perguntas difíceis. Ele precisava desse investimento não apenas para crescer, mas para sobreviver. Quando Alexander entrou no corredor do 8º andar, ainda tentando recuperar o fôlego, ele viu Mariana através da porta de vidro da sala de reuniões. Ela estava curvada sobre a mesa, organizando documentos com precisão matemática. O uniforme azul, as mãos ocupadas com papéis, a postura concentrada, em sua mente agitada, a conclusão foi imediata e equivocada. Desculpe,
ele disse ao entrar na sala, nem mesmo olhando diretamente para ela. Você poderia limpar isso aqui depois? Tem uma reunião muito importante agora. Mariana levantou a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez. Havia uma mistura de surpresa e algo mais profundo em seu olhar, uma fagulha de reconhecimento do momento que se desenrolava. Claro, ela respondeu calmamente, juntando os papéis. Mas talvez o senhor gostasse de saber que estes documentos são relacionados à sua reunião das 9 horas. Alexander parou no meio do movimento de tirar o casaco, franzindo o senho. Minha reunião? Como você saberia sobre minha reunião? Foi então que ele realmente a olhou pela primeira vez. Seus olhos eram inteligentes, penetrantes. Havia uma autoridade em sua postura que contrastava completamente com o uniforme simples que vestia. Algo não estava encaixando, mas sua mente estava focada demais em seus próprios problemas para processar completamente o que via. Eu trabalho aqui há tempo suficiente para saber quando reuniões importantes acontecem, Mariana respondeu, mantendo o tom neutro. Tecnicamente não. Era mentira. Ela realmente havia estudado aquele prédio e aquela empresa por meses. Alexander acenou distraidamente, já puxando o telefone do bolso para verificar mensagens. Tá bom. Só termine rápido, ok? Os investidores vão chegar a qualquer momento e eu não posso dar uma impressão ruim. Ele se virou para a janela, perdido em seus próprios pensamentos e ansiedades. A ironia da situação era quase cruel. Ele estava tão desesperado para impressionar os investidores que nem percebeu que estava falando exatamente com a pessoa que precisava impressionar. Mariana continuou organizando os documentos, observando Alexander pela reflexão no vidro da janela. Ela podia ver o estresse em seus ombros tensos, a forma como ele passava a mão pelos cabelos repetidamente. Era um homem à beira de um colapso financeiro, e isso estava escrito em cada gesto seu. O relógio na parede marcava 9 horas em ponto, quando Alexander finalmente se virou novamente. Escute, eu realmente preciso que você saia agora. Esta reunião é crucial para o futuro da minha empresa. Mariana pausou, segurando uma pasta cheia de propostas de investimento. E se eu dissesse que posso ajudar com isso? Alexander riu, um som sem humor. Olha, eu tenho certeza de que você é uma pessoa trabalhadora e tudo mais, mas estou esperando um grupo de investidores muito sofisticados. Isso aqui é sobre bilhões de dólares, não sobre, sobre limpeza. As palavras pairaram no ar como uma nuvem tóxica. Mariana sentiu o peso de cada sílaba, mas sua expressão permaneceu serena. Ela havia enfrentado situações assim antes. Sabia que a verdadeira força vinha da calma, não da reação. Entendo, ela disse simplesmente, colocando os documentos de volta na pasta. Vou deixar você aguardar seus investidores em paz. Algo no tom dela fez Alexander hesitar por um momento. Havia uma dignidade em sua voz que não combinava com a situação que ele pensava estar vivenciando. Mas antes que pudesse questionar, seu telefone tocou com uma mensagem urgente de seu assistente pessoal. A reunião estava atrasando. Os investidores estavam presos no trânsito. Mais 15 minutos de espera, 15 minutos que pareceriam uma eternidade para um homem que estava literalmente contando cada segundo. Para salvar seu império, Mariana se dirigiu à porta, mas parou na soleira. Sr. Pierce, ela disse suavemente, às vezes as oportunidades chegam disfarçadas das formas mais inesperadas. E com isso, ela saiu da sala, deixando Alexander sozinho com seus pensamentos agitados e uma sensação estranha de que algo muito importante havia acabado de acontecer. Algo que ele não conseguia compreender completamente. Alexander Pierce permaneceu sozinho na sala de reuniões por exatos 12 minutos, verificando o relógio na parede, a cada 30 segundos.
Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de mogno polido enquanto ele ensaiava mentalmente a apresentação que faria para os investidores. 4 bilhões de dólares. Era o número que ecoava em sua mente como um mantra desesperado. A Pierce Corporation, fundada por seu avô em 1967, havia crescido de uma pequena empresa de tecnologia para um conglomerado respeitado no setor. Alexander assumiu o controle aos 32 anos, quando seu pai sofreu um derrame. Por 15 anos, ele construiu um império, expandindo para mercados internacionais, adquirindo concorrentes menores, sempre com a confiança de quem nasceu para liderar. Mas os últimos 18 meses haviam sido brutais. A pandemia global abalou cadeias de suprimento. 3 grandes clientes quebraram contratos milionários e uma investigação governamental sobre práticas fiscais estava drenando recursos com advogados e multas. O que antes era um fluxo de caixa saudável se tornou uma sangria financeira que ameaçava a existência da empresa. Quando seu telefone vibrou, indicando uma nova mensagem, Alexander esperava ver uma atualização sobre o atraso dos investidores. Em vez disso, encontrou algo que fez seu estômago revirar. Sr. Pierce, há uma complicação. O representante dos investidores já chegou ao prédio há 20 minutos. Nossa recepcionista diz que uma mulher passou pela segurança às 8h40, usando seu nome para acessar o 8º andar. Precisa verificar se ela já fez contato. Alexander releu a mensagem 3 vezes, sentindo um formigamento subir pela espinha. Uma mulher. 8º andar. 20 minutos atrás. As peças começaram a se mover em sua mente como um quebra-cabeça sinistro. Ele saiu da sala de reuniões e foi diretamente à recepção. Dolores estava organizando alguns papéis, aparentemente alheia ao drama que se desenrolava. Dolores, ele disse, tentando manter a voz calma. A senhora viu uma mulher chegando aqui hoje de manhã, por volta das 8h40? Ah, sim, Sr. Pierce. Uma moça muito educada. Ela teve um pequeno acidente com café e... Eu emprestei um uniforme para ela não ficar com a roupa suja durante sua reunião importante. O mundo de Alexander parou. O ar saiu de seus pulmões como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago. Um uniforme? Como... E como ela era? Mulher negra, muito elegante, falava com autoridade. Disse que tinha uma reunião marcada com o senhor às 9h. Achei estranho ela conhecer tanto sobre os negócios da empresa para alguém de fora, mas pensei que talvez fosse uma consultora ou algo assim. Alexander se apoiou no balcão da recepção, sentindo suas pernas ficarem fracas. A mulher do uniforme. A mulher que ele havia dispensado como se fosse invisível. A mulher que disse que poderia ajudá-lo. Onde ela está agora? Perguntou, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Foi para o banheiro do final do corredor há alguns minutos. Disse que ia se trocar de volta para suas roupas normais. Alexander praticamente correu pelo corredor, seu coração batendo tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Quando chegou ao final do corredor, viu Mariana saindo do banheiro feminino. Ela havia trocado o uniforme por um conjunto de blazer e calça social em azul marinho, claramente de grife. Seu cabelo, antes preso em um rabo de cavalo simples, agora estava solto em ondas elegantes que emolduravam seu rosto. Ela carregava a mesma pasta de couro marrom. Mas agora, Alexander podia ver que tinha detalhes dourados discretos. O tipo de acessório que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. Você, ele disse, a palavra saindo mais como uma acusação do que uma afirmação. Mariana se virou, e Alexander viu algo diferente em seus olhos agora. A deferência educada havia desaparecido, substituída por uma confiança fria e calculada. Ela o estudou por um momento, como se estivesse avaliando um espécime interessante. Ela confirmou simplesmente. Mariana Johnson, sócia sênior da Johnson & Associates Investment Group. Acredito que temos uma reunião marcada, Sr. Pierce.
Alexander sentiu o chão se abrir sob seus pés. Johnson & Associates era o grupo de investidores que ele estava esperando. O grupo que controlava um fundo de investimento de mais de 20 bilhões de dólares. O grupo que poderia salvar sua empresa ou enterrá-la definitivamente. Mas você estava... o uniforme. Eu pensei que você era... Ele gaguejou, tentando formar frases coerentes enquanto sua mente processava a magnitude de seu erro. Você pensou que eu era... uma faxineira. Mariana completou, sua voz mantendo um tom profissional que de alguma forma tornava as palavras ainda mais cortantes. E baseado nessa suposição, você decidiu que eu não era digna nem mesmo de um cumprimento básico. Alexander passou a mão pelo rosto, sentindo o suor frio formar-se em sua testa. Olha, foi um mal-entendido terrível. Eu estava estressado, atrasado, não estava pensando direito. Não estava pensando direito, Mariana repetiu, deixando as palavras ficarem suspensas no ar. Interessante como o estresse pode revelar nossas verdadeiras atitudes, não acha? Ela começou a caminhar de volta em direção à sala de reuniões, forçando Alexander a segui-la. Cada passo dela era medido, confiante, o andar de alguém que estava acostumada a comandar salas de reunião cheias de executivos poderosos. Senhora Johnson, por favor, Alexander disse alcançando-a. Sei que cometi um erro terrível, mas espero que possamos deixar isso para trás e focar no que realmente importa. Minha empresa está passando por um momento difícil e acredito que temos muito a oferecer para seus investidores. Mariana parou na porta da sala de reuniões e se virou para encará-lo. Sr. Pierce, você tem ideia de quantas propostas de investimento meu grupo analisa por mês? Eu imagino. Ou que sejam muitas. 347 no mês passado, ela disse com precisão cirúrgica. Destas, apenas 12 receberam uma segunda olhada. 3 chegaram à fase de negociação. Uma recebeu investimento. Alexander engoliu em seco. E a Pierce Corporation? Sua empresa estava na lista das 12, até 5 minutos atrás. Mariana abriu a porta da sala de reuniões e entrou, deixando Alexander segui-la com pernas trêmulas. Uma vez dentro da sala, ela abriu sua pasta e retirou uma pilha de documentos perfeitamente organizados. Alexander reconheceu alguns, relatórios financeiros de sua própria empresa, análises de mercado, projeções de crescimento. Mas havia outros que ele nunca havia visto, documentos que claramente vinham de uma pesquisa profunda e extensiva. Sabe o que é interessante, Sr. Pierce? Mariana disse enquanto organizava os papéis sobre a mesa. Passamos 6 meses analisando sua empresa. Conversamos com ex-funcionários, clientes, fornecedores. Fizemos uma due diligence que custou ao meu grupo mais de $200 mil. Alexander sentiu sua garganta secar. E o que descobriram? Descobrimos uma empresa com fundamentos sólidos, mas com problemas sérios de fluxo de caixa. Descobrimos um CEO que construiu uma reputação de competência, mas que talvez tenha expandido rápido demais. Descobrimos uma situação que, com o investimento certo e a orientação adequada, poderia ser completamente revertida. Esperança começou a florescer no peito de Alexander. Então vocês estão interessados em investir? Mariana olhou para ele por um longo momento. Estávamos. O que não? Descobrimos em nossa extensa pesquisa foi o caráter real do homem no comando da empresa. As palavras atingiram Alexander como balas. Ele se deixou cair em uma cadeira, finalmente compreendendo a verdadeira dimensão do que havia acontecido. Não era apenas sobre dinheiro ou negócios. Era sobre quem ele realmente era como pessoa. E essa pessoa havia acabado de ser exposta da pior forma possível na frente da única pessoa que poderia salvá-lo. Senhora Johnson, ele disse, sua voz agora desprovida de toda a arrogância anterior. Por favor, me dê uma chance de explicar. Mariana se sentou do outro lado da mesa, cruzou as mãos e olhou diretamente nos olhos dele.
Eu te dou 5 minutos, Sr. Pierce. Use-os bem. Alexander. Pierce nunca havia sentido o peso do silêncio como naquele momento. 5 minutos. 300 segundos para salvar não apenas sua empresa, mas todo o legado que 3 gerações de sua família haviam construído. Ele olhou para Mariana Johnson, que aguardava, com a paciência fria de alguém acostumada a tomar decisões que moviam milhões de dólares. Eu não tenho desculpas para o que aconteceu. Alexander começou, sua voz carregada de uma humildade que ele não sentia há anos. Quando entrei nesta sala esta manhã, eu estava operando no piloto automático do desespero. Minha empresa está à beira do colapso. Meus advogados me ligam a cada hora com novas complicações. E eu simplesmente assumi que você era parte do cenário. Não, uma pessoa. Mariana manteve sua expressão neutra, mas Alexander podia ver que ela estava realmente ouvindo. Era mais do que ele merecia, e ele sabia disso. Isso não justifica nada, ele continuou, mas talvez ajude você a entender que meu erro não foi só sobre preconceito, foi sobre arrogância, a arrogância de um homem que sempre teve tudo servido em bandeja de prata e que nunca aprendeu a ver as pessoas ao seu redor como seres humanos completos. Mariana se inclinou ligeiramente para frente. Continue. Alexander respirou fundo. A Pierce Corporation não é apenas uma empresa para mim, é o sonho do meu avô. Um imigrante italiano que chegou aqui com $20 no bolso. Meu pai sacrificou sua saúde para construir o que temos hoje. E eu estava tão desesperado para preservar esse legado que me esqueci dos valores que eles me ensinaram. E que valores eram esses? Mariana perguntou, sua voz ainda profissional, mas com uma pitada de curiosidade genuína. Respeito, dignidade, tratar todo mundo como se fossem sua própria família. Alexander passou a mão pelos cabelos, um gesto que Mariana já havia notado que ele fazia quando estava nervoso. Meu avô costumava dizer que a verdadeira medida de um homem não é como ele trata seus superiores, mas como ele trata aqueles que não podem fazer nada por ele. Mariana permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando as palavras. E ainda assim, quando você pensou que eu era uma faxineira, você me tratou como se eu fosse invisível. Sim, Alexander admitiu sem tentar suavizar a verdade. E isso me faz pensar em quantas outras vezes fiz isso sem nem perceber. Quantas pessoas eu deixei de ver como seres humanos porque estava focado demais em meus próprios problemas. Mariana abriu uma pasta diferente e retirou uma série de documentos. Alexander reconheceu os cabeçalhos. Eram análises financeiras detalhadas da Pierce Corporation, mas muito mais atualizadas do que qualquer coisa que ele havia fornecido. Sr. Pierce, ela disse, colocando os papéis sobre a mesa, estes são os números reais da sua empresa. Não os que você nos enviou, mas os que nossos auditores independentes descobriram. Alexander sentiu o sangue drenar de seu rosto. Se eles tinham os números reais, então sabiam exatamente quão desesperadora era sua situação. Vocês sabem sobre os contratos cancelados, ele disse. Não como uma pergunta, mas como uma confirmação. Sabemos sobre tudo. O litígio com a Tecnoglobal que você está tentando manter em segredo. As multas governamentais que ainda não foram divulgadas publicamente. O fato de que você tem exatamente 43 dias antes que seus principais credores executem as garantias. Alexander fechou os olhos. Então vocês sabem no que eu não sou exatamente a barganha do século. Pelo contrário, Mariana disse, surpreendendo-o. Sua empresa tem ativos valiosos, uma base de clientes sólida e tecnologia proprietária que vale muito mais do que suas dívidas atuais. Com a reestruturação certa e uma injeção de capital de 4 bilhões, a Pierce Corporation poderia não apenas sobreviver, mas se tornar uma das principais players do setor novamente. Alexander abriu os olhos, permitindo-se sentir uma fagulha de esperança. Mas investimento não é apenas sobre números no papel.
É sobre pessoas, é sobre liderança, é sobre confiança. Mariana se recostou na cadeira. Como posso confiar 4 bilhões de dólares a um homem que julga o valor das pessoas pela roupa que vestem? A pergunta pairou no ar como uma sentença. Alexander sabia que esta era sua última chance, talvez a última oportunidade que teria de salvar tudo pelo que sua família havia trabalhado. Você não pode, ele disse simplesmente, e você não deveria. O homem que entrou nesta sala esta manhã não merece sua confiança, mas talvez este seja exatamente o wake-up call que eu precisava. Mariana levantou uma sobrancelha. Explique. Durante anos, eu me convenci de que ser bem-sucedido significava estar acima dos outros, que minha posição me dava o direito de julgar quem merecia minha atenção e respeito. Hoje, você me mostrou que sucesso real é sobre reconhecer o valor em todos ao nosso redor. Alexander se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Se você me der essa chance, eu prometo que não será apenas um investimento na Pierce Corporation. Será um investimento em uma versão melhor de quem eu posso ser como líder. Mariana estudou seu perfil enquanto ele olhava pela janela. Havia algo diferente em sua postura agora, menos arrogância, mais reflexão genuína. Sr. Pierce, ela disse, você tem alguma ideia de quantas vezes ouvi promessas similares de CEOs desesperados? Alexander se virou para encará-la. Imagino que sejam muitas, e imagino que a maioria não cumpriu essas promessas. Todas, sem exceção. Mariana juntou os documentos em uma pilha organizada. A diferença é que esta é a primeira vez que alguém admitiu que não merecia minha confiança antes de pedi-la. Ela se levantou e Alexander sentiu seu coração disparar. Era o momento da decisão. 4 bilhões de dólares. O futuro de sua empresa, o legado de sua família. Tudo dependia do que aconteceria nos próximos segundos. Há uma condição, Mariana disse finalmente. Qualquer coisa, Alexander respondeu imediatamente. Se meu grupo decidir investir na Pierce Corporation, eu pessoalmente supervisionarei a reestruturação. Isso significa que você responderá diretamente a mim. Significa que implementaremos novos protocolos de recursos humanos, programas de diversidade e políticas de respeito no local de trabalho. Significa que você precisará provar todos os dias que aprendeu algo hoje. Alexander assentiu vigorosamente. Eu aceito todas as condições. Mariana o observou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão final. Então ela estendeu a mão. Nesse caso, Sr. Pierce, talvez possamos recomeçar. Mariana Johnson, muito prazer em conhecê-lo. Alexander olhou para a mão estendida, compreendendo a profundidade simbólica do gesto. Era a mesma mão que ele havia se recusado a cumprimentar 1 hora antes. Agora, ela representava não apenas um aperto de mãos, mas uma segunda chance que ele jamais pensou que mereceria. Quando suas mãos se tocaram, Alexander sentiu algo que não experimentava há meses. Esperança real. Mas também sabia que isso era apenas o começo. A verdadeira prova viria nos dias, semanas e meses seguintes, quando ele teria que demonstrar que sua transformação era genuína e duradoura. O que ele não sabia era que Mariana Johnson ainda tinha uma carta na manga. Uma decisão que testaria não apenas suas palavras, mas sua verdadeira capacidade de mudança. O aperto de mãos durou apenas alguns segundos, mas para Alexander Pierce pareceu uma eternidade. Quando Mariana finalmente soltou sua mão, ela se dirigiu novamente à mesa e abriu uma pasta diferente, uma pasta vermelha que Alexander não havia notado antes. Agora que nos apresentamos adequadamente, Mariana disse, sua voz adquirindo um tom mais sério, preciso que você entenda exatamente com quem está lidando e o que está em jogo aqui. Ela retirou da pasta um documento oficial com o cabeçalho da Johnson & Associates Investment Group. Alexander tentou ler por cima da mesa,
mas Mariana manteve o papel virado para si. Meu grupo não é apenas mais um fundo de investimento, Sr. Pierce. Somos o que chamam no mercado de turnaround specialists, especialistas em empresas em crise. Nos últimos 10 anos, investimos em 43 empresas à beira da falência. 31 foram completamente recuperadas e se tornaram líderes em seus setores. 9 foram liquidadas porque seus líderes não conseguiram se adaptar às mudanças necessárias. 3 ainda estão em processo de reestruturação. Alexander sentiu um arrepio na espinha. E as que foram liquidadas tinham CEOs que pensavam que um aperto de mãos e algumas promessas seriam suficientes para conquistar nossa confiança. Mariana o encarou diretamente. CEOs que não compreenderam que nosso trabalho é salvar empresas, não egos feridos. Ela virou o documento para que Alexander pudesse vê-lo. Era um relatório de avaliação da Pierce Corporation, datado de apenas 3 dias atrás. O título, na primeira página, fez seu estômago revirar. Análise de viabilidade. Pierce Corporation. Risco alto, potencial moderado. Vocês já haviam decidido sobre nós antes mesmo desta reunião, Alexander disse. Não como uma acusação, mas como uma constatação, parcialmente. Nossa análise inicial indicava que a Pierce Corporation estava na fronteira entre recuperável e perdida. Dependia inteiramente do fator humano, especificamente sua capacidade de liderança e adaptação. Mariana folheou algumas páginas do relatório, parando em uma seção marcada com post-its amarelos. Vou ser franca com você, Sr. Pierce. Seus números financeiros são ruins, mas não são os piores que já vimos. Seu maior problema não é a dívida ou os contratos cancelados. É a cultura corporativa tóxica que você criou. Alexander franziu o senho. Cultura tóxica? Nossa empresa sempre teve excelentes avaliações de satisfação dos funcionários. Tinham. Até 18 meses atrás. Mariana retirou outro documento da pasta. Este é um relatório confidencial que encomendamos de uma empresa de consultoria em recursos humanos. Eles entrevistaram anonimamente 62 de seus funcionários atuais e 43 ex-funcionários. Ela deslizou o documento pela mesa. Alexander pegou-o com mãos trêmulas e começou a ler. À medida que seus olhos percorriam as páginas, seu rosto empalidecia progressivamente. Liderança autoritária e distante. Falta de oportunidades para minorias. Ambiente onde aparências importam, mais que competência. CEO que só interage com executivos de alto escalão. Isso não pode estar certo, Alexander murmurou, mas sua voz carecia de convicção. Eu sempre me esforcei para ser um bom chefe. Para seus vice-presidentes e diretores, talvez. Mas quando foi a última vez que você teve uma conversa real com alguém abaixo do 6º nível hierárquico da sua empresa? Alexander abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. A verdade era que ele não conseguia se lembrar. Mariana se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sabe qual foi o comentário que mais apareceu nas entrevistas? O Sr. Pierce nem olha para você quando passa pelos corredores. É como se você fosse invisível. As palavras atingiram Alexander como um tapa na cara. Invisível. Exatamente como ele havia tratado Mariana uma hora antes. Uma funcionária da limpeza, uma mulher chamada Rosa, que trabalha no seu prédio há 8 anos, disse algo particularmente interessante. Mariana continuou, ainda olhando pela janela. Ela disse que sempre cumprimenta todos os executivos que passam por ela, mas que você é o único que nunca retribuiu o cumprimento. Nem uma vez em 8 anos. Alexander se deixou cair pesadamente na cadeira. Rosa, eu me lembro do rosto dela, mas nunca soube o nome. Exatamente. Mariana se virou para encará-lo. E Rosa não é a única. Maria na cafeteria, Carlos da segurança, Jennifer da recepção do térreo, pessoas
que veem você todos os dias, que conhecem sua rotina melhor que alguns de seus próprios executivos, mas que para você são apenas parte da mobília. A realidade estava se cristalizando na mente de Alexander de uma forma dolorosa e inescapável. Ele não era apenas um CEO em crise financeira. Ele era um homem que havia perdido sua humanidade básica ao longo do caminho para o sucesso. Meu avô, ele disse suavemente, sempre cumprimentava todo mundo na fábrica dele. Sabia o nome dos filhos de cada funcionário, perguntava sobre a saúde das esposas, lembrava dos aniversários. E em que ponto você decidiu que era melhor que seu avô? Mariana perguntou, mas sua voz não carregava julgamento, apenas curiosidade genuína. Alexander pensou, por um longo momento. Acho que foi gradual. Cada promoção, cada sucesso, cada vez que alguém me dizia como eu era importante, eu fui construindo muros ao meu redor sem perceber. Mariana voltou para a mesa e sentou-se novamente. Senhor Pierce, vou lhe contar algo que não está em nenhum relatório oficial. 3 semanas atrás, meu grupo decidiu não investir na Pierce Corporation. O coração de Alexander parou por um momento. Mas você está aqui? Estou aqui porque eu, pessoalmente, solicitei uma reunião final, contra a recomendação dos meus sócios. Mariana juntou as mãos sobre a mesa. Sabe por quê? Alexander balançou a cabeça, incapaz de falar. Porque em todos os nossos relatórios, entrevistas e análises, uma coisa ficou clara. A Pierce Corporation não é Alexander Pierce. A empresa tem valor, tem potencial, tem pessoas dedicadas trabalhando lá. O problema sempre foi apenas um homem no topo que esqueceu que liderança é sobre servir, não sobre ser servido. Ela abriu outra seção do relatório. Seus funcionários de nível médio são excepcionais. Seus engenheiros desenvolveram 3 patentes no último ano que valem milhões. Seu departamento de atendimento ao cliente tem índices de satisfação superiores à média do mercado. A Pierce Corporation é uma empresa excelente, comandada por um líder inadequado. Alexander sentiu uma mistura de humilhação e, estranhamente, esperança. Então existe uma possibilidade de salvação? Existe, mas não da forma que você imagina. Mariana retirou da pasta vermelha um documento que fez Alexander engolir em seco. Era um contrato de investimento, mas não como ele esperava. Este é um contrato de 4 bilhões de dólares, ela disse, colocando o documento na mesa entre eles. Mas com condições que nenhum CEO jamais aceitou na história da Johnson & Associates. Alexander tentou ler o contrato, mas as letras pareciam dançar na página. Que tipo de condições? Primeiro, você renuncia ao cargo de CEO e assume a posição de presidente do conselho, com funções puramente cerimoniais. Segundo, um novo CEO será nomeado por nosso grupo, alguém com experiência em turnaround de empresas. Terceiro, você passará 1 ano trabalhando em diferentes departamentos da sua própria empresa, começando pelo atendimento ao cliente e limpeza, aprendendo o negócio. De baixo para cima, o silêncio na sala era ensurdecedor. Alexander olhou para o contrato, depois para Mariana, depois novamente para o contrato. Era o documento mais humilhante e ao mesmo tempo mais generoso que ele já havia visto. Você quer que eu desista de tudo pelo que trabalhei minha vida inteira, ele disse finalmente. Quero que você salve tudo pelo que sua família trabalhou por 3 gerações. Mariana corrigiu. A pergunta é, o que é mais importante para você? Seu ego ou seu legado? Alexander fechou os olhos e tentou imaginar o que seu avô faria nessa situação. O homem que cumprimentava cada funcionário por nome, que tratava o porteiro com o mesmo respeito que dava aos investidores, que sempre dizia que a verdadeira riqueza de uma empresa estava nas pessoas que a faziam funcionar todos os dias. Quando abriu os olhos, Mariana estava observando-o atentamente, como se pudesse ver o conflito interno que se desenrolava em sua mente. Preciso de tempo para pensar,
Alexander disse. Você tem até amanhã às 5 da tarde, Mariana respondeu, guardando todos os documentos de volta na pasta. Depois disso, nossa oferta expira e a Pierce Corporation entrará oficialmente na nossa lista de investimentos não viáveis. Ela se levantou para sair, mas parou na porta. Sr. Pierce, vou deixar você com uma última reflexão. Há 3 tipos de líderes no mundo. Aqueles que comandam por medo, aqueles que comandam por respeito e aqueles que comandam servindo. Seu avô era do 3º tipo, você se tornou do 1º. A pergunta que você precisa responder é: que tipo de líder você quer ser para o resto da sua vida? E com isso, Mariana Johnson saiu da sala, deixando Alexander Pierce sozinho com o contrato mais importante e mais aterrorizante de sua vida. Alexander Pierce passou a noite mais longa de sua vida olhando para o contrato que poderia salvar sua empresa ao custo de destruir seu ego. Às 2 da manhã, ele estava em seu escritório, no 20º andar do prédio da Pierce Corporation, rodeado por fotos de 3 gerações de líderes da família Pierce. A foto mais antiga mostrava seu avô, Giuseppe Pierce. Na verdade, Giuseppe Pierattini, antes de americanizar o sobrenome, na inauguração da primeira fábrica em 1967. Ele estava no meio de um grupo de operários, todos sorrindo, sua mão apoiada no ombro de um trabalhador. Não havia hierarquia visível na foto, apenas pessoas orgulhosas do que estavam construindo juntas. A foto do meio mostrava seu pai, Michael Pierce, cortando a fita da inauguração do primeiro escritório corporativo nos anos 90. Ele estava de terno, formal, mas ainda havia warmth em seus olhos enquanto cumprimentava os funcionários presentes na cerimônia. A foto mais recente mostrava o próprio Alexander na cerimônia de abertura do novo prédio administrativo 3 anos atrás. Ele estava sozinho no pódio, elevado acima de uma plateia de funcionários que o olhavam de baixo para cima. A imagem simbolizava perfeitamente o que ele havia se tornado, um homem isolado em sua torre de marfim. Alexander pegou seu telefone e ligou para o único número que sabia que atenderia àquela hora. Sua mãe, Helena Pierce, de 78 anos, que sempre foi sua conselheira mais sábia e mais franca. Alessandro, ela disse, usando o nome italiano que só ela ainda usava. São 2 da manhã. Ou você está em crise ou está bêbado. Crise, mama. Ele respondeu, sentindo-se novamente como um menino de 10 anos que corria para ela quando os problemas pareciam grandes demais. Conta para a mama. Alexander contou tudo. O encontro com Mariana, sua humilhação, as Zonas Santas, proposta impossível, o prazo que se aproximava. Helena o ouviu em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas esclarecedoras. E você está pensando se deve aceitar esta proposta? Ela perguntou quando ele terminou. Não sei, mama. Significa abrir mão de tudo. E pelo que trabalhei. Alessandro, Helena disse, e ele podia imaginar her sitting in her kitchen armchair, wearing her flowered robe, como ela sempre fazia quando dava conselhos importantes. Me conta uma coisa. Quando você era pequeno e fazia algo errado, o que seu nono te ensinava? Alexander sorriu involuntariamente. Ele dizia que um homem de verdade não tem medo de admitir seus erros e trabalhar para corrigi-los. E o que mais? Que nossa família não construiu nada sozinha. Que cada sucesso que tivemos foi possível porque outras pessoas acreditaram em nós e trabalharam conosco. Exato. E agora me diz, o que você acha que seu nono faria se estivesse na sua situação? Alexander fechou os olhos, visualizando o rosto do avô. Giuseppe tinha mãos calejadas de décadas de trabalho duro, olhos gentis que tratavam todo mundo com dignidade e uma humildade profunda que vinha de saber que sucesso verdadeiro era medido pelo número de pessoas que você ajudava a crescer junto com você. Ele aceitaria, Alexander admitiu,
Ele diria que salvar a empresa e proteger os empregos dos funcionários é mais importante que proteger seu próprio orgulho. Bravo, filho meu. E você sabe por que ele faria isso? Porque ele entenderia que liderar não é sobre estar no topo da pirâmide, é sobre ser a base que sustenta todo mundo acima de você. Helena ficou em silêncio por um momento. Alessandro, você tem 52 anos. Se aceitar esta proposta, ainda terá tempo de aprender a ser o tipo de líder que seu nono era. Se recusar por orgulho, perderá tudo e nunca terá outra chance. Depois que desligou, Alexander caminhou pelos corredores vazios do prédio da Pierce Corporation. Pela primeira vez, em anos, ele realmente observou o ambiente ao seu redor. As fotos nas paredes mostravam marcos da empresa, mas foram principalmente conquistas corporativas. Prêmios, certificações, expansões. Onde estavam as fotos das pessoas que tornaram tudo isso possível? Ele parou diante da porta do departamento de limpeza e impulsivamente a abriu. Era um espaço pequeno e organizado, com uniformes pendurados cuidadosamente e equipamentos alinhados com precisão militar. Na parede havia um quadro de avisos cheio de fotos pessoais dos funcionários. Da limpeza, suas famílias, filhos, momentos felizes. Uma foto em particular chamou sua atenção. Mostrava Rosa, a funcionária da limpeza que Mariana havia mencionado, abraçando uma jovem em toga de formatura. A legenda dizia: minha filha Sofia, primeira da família a se formar na faculdade. Orgulho da mamãe. Alexander sentiu um nó na garganta. Rosa havia trabalhado por 8 anos limpando os escritórios que permitiam que a Pierce Corporation funcionasse. Tudo para dar à filha oportunidades que ela nunca teve. E ele nunca havia se dado ao trabalho de conhecer nem mesmo seu nome. Às 6 da manhã, Alexander estava de volta à sua mesa, digitando um e-mail para Mariana Johnson. Escreveu e apagou a mensagem pelo menos 15 vezes, antes de finalmente encontrar as palavras certas. Senhora Johnson, aceito todas as condições propostas em seu contrato. Peço apenas uma modificação. Gostaria de começar meu período de aprendizado no departamento de limpeza, trabalhando diretamente com Rosa Gonzalez. Tenho 8 anos de cumprimentos para compensar. Respeitosamente, Alexander Pierce. Às 9 da manhã, Alexander estava de volta à sala de reuniões do 8º andar. Mariana chegou exatamente no horário, carregando a mesma pasta vermelha do dia anterior. Sr. Pierce, ela disse, sem preliminares. Recebi seu e-mail. Tem certeza de sua decisão? Absoluta, Alexander respondeu, e pela primeira vez em meses sentiu-se completamente seguro de uma escolha. Mariana estudou seu rosto por um longo momento. Você entende que não há volta? Uma vez que assinar este contrato, você não será mais o CEO da Pierce Corporation. Não haverá reuniões executivas, carros da empresa ou assistentes pessoais. Você será um funcionário aprendendo o negócio de baixo para cima. Entendo, e estou ansioso para começar. Mariana abriu a pasta e retirou 2 cópias do contrato. Há uma cláusula adicional que não mencionei ontem, ela disse, apontando para uma seção específica. Se ao final do seu período de aprendizado de 1 ano, você demonstrar crescimento genuíno como líder e pessoa, haverá a possibilidade de retornar a uma posição de liderança na empresa, não como CEO, mas como diretor de cultura corporativa e desenvolvimento humano. Alexander leu a cláusula cuidadosamente. Era uma posição que ele nunca havia considerado antes, mas que agora parecia mais valiosa que qualquer título que já havia tido. Senhora Johnson, ele disse pegando a caneta, tenho uma pergunta antes de assinar. Sim? Por que você fez isso? Por que me deu esta chance quando seria muito mais fácil simplesmente liquidar a empresa? Mariana sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Porque ontem, quando você finalmente me olhou nos olhos e reconheceu seu erro, vi algo que nossa pesquisa não havia capturado. Vi um
homem capaz de mudança real. E porque acredito que todo mundo merece uma segunda chance para se tornar a melhor versão de si mesmo. Alexander assinou o contrato com mãos firmes, sentindo como se estivesse assinando não apenas um documento comercial, mas um novo capítulo de sua vida. Bem-vindo de volta à Pierce Corporation, Sr. Pierce, Mariana disse, estendendo a mão novamente. Desta vez como alguém que realmente entende o valor de um aperto de mãos. Quando suas mãos se tocaram, Alexander sabia que estava embarcando na jornada mais difícil e mais importante de sua vida. Mas pela primeira vez em anos, ele não estava fazendo isso sozinho. 3 semanas depois de assinar o contrato, Alexander Pierce vestia o uniforme azul da equipe de limpeza. A ironia de usar o mesmo uniforme que Mariana havia usado no dia do mal-entendido não passou despercebida. No almoxarifado, Rosa Gonzalez o esperava com o carrinho de limpeza. Você está realmente certo sobre isso? Ela perguntou ainda incrédula. Na verdade, Rosa, eu preciso provar muitas coisas, principalmente para mim mesmo. Alexander respondeu, vestindo as luvas de borracha. Durante essas semanas, Alexander descobriu um mundo novo dentro da própria empresa. Rosa chegava às 5 da manhã para terminar a tempo de buscar a neta na escola. Carlos estudava direito à noite, sonhando em ajudar trabalhadores imigrantes. Maria anotava as preferências de café de cada funcionário e lembrava dos nomes de seus filhos. Como você manteve tanta dignidade todos esses anos em que eu a ignorei? Alexander perguntou enquanto trabalhavam. Rosa parou o carrinho. Minha mãe me ensinou que a dignidade não depende de como os outros nos tratam, mas de como tratamos os outros. Eu sempre soube quem eu era. Você já sentiu raiva? Claro, mas raiva é como carregar uma pedra quente esperando jogar em alguém. No final você é quem se queima. No refeitório, pela primeira vez, Alexander almoçou com Rosa, Carlos e Maria. Era uma conversa simples, planos familiares, estudos, sonhos. Quando Maria perguntou o que havia acontecido naquela reunião 3 semanas atrás, Alexander respondeu, conheci alguém que me mostrou quem eu realmente havia me tornado, e não gostei do que vi. Naquela tarde, Mariana visitou o departamento de limpeza. Como está o treinamento? Está sendo a experiência mais educativa da minha vida, Alexander admitiu. Aprendi que liderança real não é comandar pessoas, é conhecê-las, é entender que todo mundo tem uma história. Mariana informou que a nova CEO, Janet Martinez, estava implementando mudanças positivas. As avaliações de satisfação subiram 40% nas últimas 3 semanas. A notícia de que o antigo CEO trabalha com a limpeza enviou uma mensagem poderosa. Os próximos meses serão mais desafiadores, Mariana alertou. Você vai trabalhar em atendimento, produção, vendas. Cada departamento será um teste diferente. Estou pronto, Alexander disse, e pela primeira vez realmente acreditava nisso. Naquela noite, ligou para sua mãe. Aprendi a usar a máquina de enceradeira e Rosa me ensinou a remover manchas de caneta. Ah, Rosa parece sábia, Helena comentou. É, mama, aprendi mais com Rosa, Carlos e Maria do que com qualquer consultor caro. Pela primeira vez em décadas, Alexander dormiu com a consciência tranquila. 1 ano depois, Alexander estava novamente no 8º andar, mas agora acompanhado de Rosa, promovida a diretora de bem-estar dos funcionários. Hoje seria sua avaliação final. A sala estava cheia. Janet Martinez, a nova CEO. Mariana, Carlos, agora formado em Direito. Maria, promovida a supervisora de RH e outros funcionários. A Pierce Corporation fechou o trimestre com lucro de 250 milhões, o melhor resultado em 3 anos, Janet anunciou. Satisfação dos funcionários, 92%, mais alta da história. Mariana perguntou o que Alexander havia aprendido.
Aprendi que não sabia nada sobre a empresa que pensei dirigir por 15 anos. Ele começou. Liderança é criar condições para outras pessoas serem bem-sucedidas. Dignidade não é algo que você dá às pessoas, é algo que você reconhece nelas. Alexander contou sobre Dorothy, uma cliente de 80 anos com dificuldades técnicas. Passei 1h30 ensinando-a a usar o produto. Ela contou para as amigas. 3 compraram nossos produtos. Mas o importante foi entender que nosso negócio não é vender tecnologia, é conectar pessoas. Relatou também sobre Joe Martinez, supervisor de produção que o ensinou. Diploma nenhum vai te ensinar o som de uma máquina prestes a quebrar. Mas meus 20 anos nesta linha podem. Quando Janet perguntou se aceitaria voltar como CEO, Alexander respondeu sem hesitar. Não. O trabalho mais importante não é estar no topo, mas onde você pode causar maior impacto positivo. Mariana ofereceu o cargo de diretor de desenvolvimento humano e cultura organizacional. Aceito com uma condição, Alexander disse. Quero Rosa como co-diretora. Ela tem algo mais valioso que credenciais. Tem sabedoria e o respeito de todos. 3 anos depois, a Pierce Corporation era estudada como exemplo de transformação organizacional. Para Alexander, o verdadeiro sucesso eram os momentos menores, funcionários que se sentiam ouvidos, promoções de pessoas antes invisíveis, uma cultura de respeito mútuo. Toda manhã, Alexander cumprimentava cada pessoa pelo caminho. Havia aprendido que um simples bom dia poderia ser o momento mais importante do dia de alguém. A história, que começou com um aperto de mão negado, terminou com a compreensão de que verdadeira liderança sempre começa com o reconhecimento da humanidade em cada pessoa ao nosso redor. O valor de uma pessoa nunca é determinado pela roupa que veste ou pelo trabalho que faz, mas pela dignidade com que trata os outros e a coragem que tem para crescer quando confrontada com seus próprios preconceitos. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é ser vista, não pelo cargo que ocupa, mas pelo valor que carrega. E agora eu te pergunto, quantas Marianas já passaram pela sua vida, sem que você notasse? Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que as pessoas podem mudar de verdade? Sua resposta pode inspirar mais gente do que você imagina.